Você está cansado de repetir os mesmos erros, viver os mesmos dias e sentir que nada muda por mais que tente. Talvez o problema não esteja na sua vida, esteja na sua mente, porque enquanto não mudar sua forma de pensar, continuará preso nos mesmos padrões. Hoje você vai descobrir como reprogramar sua mente de dentro para fora, como romper com as crenças que te limitam e como ativar de uma vez por todas o poder que já existe dentro de você. Este não é apenas mais um vídeo, é um desafio, um chamado, uma oportunidade de deixar de ser quem você foi e começar a construir com intenção a pessoa que realmente está destinado a ser. Você aceita o desafio? Então fique, porque sua transformação começa agora. Antes de iniciar este vídeo, quero que faça algo poderoso por si mesmo. Vá agora aos comentários e escreva esta frase: hoje mudo minha mente, mudo minha vida, sou estoico. Escreva com intenção, com força, como um compromisso consigo mesmo, porque quando você declara, você sente, e quando você sente, grava isso no seu subconsciente. Essa frase será o primeiro passo para reprogramar sua mente e iniciar sua transformação. Faça isso agora e prepare-se para a mudança. Ensino neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de mudar. Seu cérebro não está condenado a repetir o mesmo por toda a vida. A ciência já demonstrou que mesmo depois dos 25 anos, quando a plasticidade natural do cérebro diminui, ainda é possível reconfigurá-lo, moldá-lo e transformá-lo. Isso não é apenas uma teoria, é uma verdade que muda vidas. Cada pensamento que você repete, cada emoção que revive, cada ação que escolhe, tudo isso deixa uma marca no seu cérebro. Essas marcas, chamadas conexões neurais, se fortalecem com a repetição e você tem o poder de decidir quais reforçar e quais deixar morrer. Quando criança, aprender era natural. O ambiente moldava sua mente quase sem que percebesse. Você aprendia um idioma, compreendia emoções, se adaptava, mas ao envelhecer essa flexibilidade não desaparece, ela se torna uma habilidade que precisa ser desenvolvida com intenção. A neuroplasticidade, essa incrível capacidade de adaptação do cérebro, continua ativa. Só que agora é você quem precisa ativar essa mudança de forma deliberada. Isso significa que não pode esperar que apenas o passar do tempo o transforme em uma pessoa melhor. Os anos não curam feridas sozinhos, nem fazem o sofrimento desaparecer. A mudança mental exige trabalho consciente, atenção plena, repetição focada e vontade constante. Cada vez que você decide aprender algo novo, desafiar uma crença limitante ou quebrar um padrão automático, está literalmente esculpindo o seu cérebro de novo. Ele muda quando você decide mudar. E como fazer isso? Comece treinando sua atenção. A atenção é o cinzel que esculpe sua mente. Se você permite que sua atenção se fragmente o dia inteiro entre redes sociais, notícias e preocupações, está reforçando um cérebro distraído, ansioso e reativo. Mas se decide focar sua atenção, mesmo que por apenas 10 minutos por dia, em algo que eleve sua mente, seja meditação, leitura profunda ou aprendizado consciente, começa a construir novas autoestradas mentais. E não se trata apenas de pensar diferente, mas também de sentir diferente. Cada emoção forte que você revive, medo, culpa, raiva, também molda o cérebro. Se todos os dias você alimenta esses estados negativos, seu cérebro se transforma em uma máquina programada para o sofrimento. Mas se decide interromper esse ciclo, se escolhe respirar, observar sem julgar e direcionar sua energia para a gratidão, a serenidade e o foco, também estará reprogramando suas emoções. Imagine que cada vez que decide não reagir com raiva, está enfraquecendo a rede neural da cólera.
Imagine que cada vez que escolhe ver uma dificuldade como oportunidade, está fortalecendo a rede da coragem. Isso não é otimismo vazio, é ciência respaldada por milhares de estudos. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma intensamente imaginada. Então, se diariamente você visualiza sua melhor versão, se age como se já fosse essa pessoa, seu cérebro começará a aceitar isso como realidade, e quando sua mente acredita, seu corpo segue. Do ponto de vista do estoicismo, essa ideia não é nova. Os sábios antigos sabiam que não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como respondemos. Epicteto foi claro: não são as coisas que nos afetam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em termos modernos, isso é neuroplasticidade. Cada interpretação que você faz de um evento gera uma resposta mental. Mude sua interpretação e mudará sua estrutura mental. Seja dono do seu foco e será dono do seu destino. Mas aqui está a chave: nada disso acontece de forma passiva. Não basta desejar mudar. Não basta saber que pode. É preciso praticar, repetir e focar. Não é questão de motivação momentânea, mas de constância diária. Se a cada dia você decide quem quer ser e age como essa pessoa, mesmo em pequenos gestos, está reconfigurando seu cérebro, treinando-o para responder de um novo modo, até que essa nova forma de pensar se torne seu estado natural. Da próxima vez que disser a si mesmo: eu sou assim, não posso mudar, lembre-se, isso não é verdade. Você pode mudar. Seu cérebro pode mudar. Sua mente pode se libertar. Só precisa de atenção, repetição com intenção e ação disciplinada. Esse é o verdadeiro poder que habita em você. E quando aprender a dominá-lo, já não será prisioneiro dos seus hábitos, mas o arquiteto consciente da sua própria mente. Ensino 2. O corpo influencia a mente e vice-versa. Muitas vezes acreditamos que tudo começa na mente, que é lá onde se origina o que sentimos. Mas o que poucos sabem é que o corpo também pensa, também lembra, também tem hábitos. O corpo guarda memórias emocionais. Se durante anos você viveu com ansiedade, frustração ou medo, seu corpo se tornou viciado nesses estados. E mesmo que mentalmente decida mudar, o corpo vai lutar para manter o conhecido. É por isso que quando você decide começar de novo, surge aquela tensão no peito, aquela sensação de desconforto, aquela voz interna que diz: isso não é seguro. Não é apenas sua mente duvidando, é seu corpo resistindo à mudança. Por quê? Porque ele está habituado à química emocional que você produziu por anos. Se costumava reagir com raiva ou tristeza diante de certas situações, seu corpo aprendeu a liberar essas substâncias toda vez que esses estímulos aparecem. E mesmo que sua mente diga: quero ficar tranquilo, seu corpo já está gerando a resposta automática antes que você consiga impedir. Essa é a armadilha. O corpo começa a dominar a mente, e é aí que você deve intervir com plena consciência. A boa notícia é que pode reverter isso, mas precisa fazer com presença. Cada vez que notar que está caindo nos mesmos pensamentos negativos, pare, sinta seu corpo. Observe se há tensão nos músculos, se sua respiração ficou superficial, se sua postura reflete medo ou defesa. Essa é a prova de que o corpo está assumindo o controle. E é nesse momento que você deve intervir. Respire. Faça uma respiração profunda e consciente, não apenas para relaxar, mas para enviar ao corpo uma mensagem clara. Eu comando aqui, estou presente, não voltaremos ao velho padrão. Isso não é fácil, porque o conforto do conhecido é viciante. Mas você não está buscando conforto, está buscando evolução. E para isso terá de resistir à primeira onda de desconforto. Quando o corpo quiser arrastá-lo de volta ao passado, sua respiração será sua âncora,
Sua postura será sua afirmação, sua presença será sua vitória. Se conseguir manter-se firme, mesmo por alguns minutos, já estará criando uma nova rota neural. Já estará ensinando ao corpo um novo caminho. E isso requer prática. Não acontece de uma vez. É preciso repetir todos os dias. Observe com honestidade como seu corpo reage quando enfrenta um desafio, quando alguém o critica, quando toma uma decisão corajosa. Muitas reações não são conscientes, são reflexos do corpo, não escolhas da mente. Mas uma vez que você percebe isso, pode quebrar o ciclo. No estoicismo essa ideia também estava presente. Os estoicos ensinavam que não devemos ser escravos das paixões, e isso inclui também as sensações físicas. Sêneca dizia que o sábio é aquele que não se deixa arrastar pelas emoções, mas mantém o domínio sobre si mesmo. Isso é exatamente o que estamos dizendo aqui, recuperar o controle, não pela força, mas pela consciência. Não pela negação do que se sente, mas pela decisão firme de não reagir automaticamente. Se você consegue fazer com que seu corpo deixe de governá-lo, sua mente será livre. E se sua mente é livre, então pode escolher quem quer ser. Pode manter a calma em meio ao caos. Pode agir com clareza mesmo diante do medo. Pode tomar decisões alinhadas com seu futuro, ainda que o corpo esteja preso ao passado. Cada vez que escolhe não ceder ao impulso emocional automático, você está reprogramando seu sistema. Está ensinando ao corpo que não é mais ele quem manda, agora é você. Esse é o verdadeiro poder, não permitir que a emoção tome conta de você, mas decidir conscientemente como quer se sentir. No começo será difícil, porque o corpo vai lutar para voltar ao que é familiar. Mas se perseverar, se respirar fundo, se observar sem reagir, estará construindo uma nova realidade de dentro para fora. Estará se libertando de uma prisão invisível. E quando alcançar isso, já não viverá condicionado pelo passado, mas guiado pela sua visão. E isso, sem dúvida, é liberdade. Ensino 3. Reprogramação das emoções através de novas experiências. Seu corpo não apenas caminha, respira ou digere. Ele também lembra, guarda cada emoção intensa como uma marca invisível. Quando você viveu uma traição, uma humilhação, um abandono, não foi apenas sua mente que processou essa dor, seu corpo também sentiu e armazenou. E desde então, cada vez que uma situação se parece minimamente com aquele evento, o corpo reage antes mesmo de você pensar. As mãos suam, o pulso acelera, a mente começa a preencher os vazios com medo ou desconfiança, e sem perceber, você revive o passado, mesmo estando em um presente completamente diferente. Essa é a armadilha das emoções não resolvidas. Elas se reciclam, se ativam como se fossem atuais, ainda que já não correspondam ao que você está vivendo. E é aí que entra a reprogramação. Se você quer mudar sua vida emocional, não basta evitar o que dói. Precisa enfrentar com uma nova atitude. Seu cérebro precisa de novas experiências para criar novas conexões. Cada vez que você escolhe responder de forma diferente a um velho estímulo, está criando um novo caminho, está reescrevendo a história emocional que seu corpo carrega. Isso não é só teoria, é ciência. O cérebro funciona por padrões. Se durante anos você se sentiu vítima, se toda vez que alguém levantava a voz você recuava, se cada situação difícil gerava em você raiva ou ansiedade, então seu corpo já faz isso de forma automática. E é por isso que, mesmo querendo mudar, tudo dentro de você o empurra para reagir igual. Mas há uma saída, a exposição consciente. Expor-se novamente a esses cenários, mas desta vez com uma nova intenção emocional. Você está reeducando seu sistema nervoso,
ensinando-o que não precisa mais se defender daquilo que antes o feria. Por exemplo, se cada vez que enfrenta uma conversa difícil sente uma ansiedade que paralisa, em vez de evitar, você se propõe a ter essa conversa. Mas desta vez respira, observa o que sente e escolhe permanecer presente. Fala com calma, ancora-se na gratidão de poder se expressar e no final, quando percebe que nada terrível aconteceu, seu cérebro registra algo novo. Isso não foi uma ameaça, foi uma oportunidade. Repita isso o suficiente e logo a ansiedade diminuirá. O corpo já não reagirá da mesma forma, porque aprendeu algo novo. Esse tipo de treinamento emocional exige coragem, porque não há atalhos. É preciso estar disposto a sentir aquilo que evitou por tanto tempo, mas sem fugir, sem reagir automaticamente, apenas observando, respirando e escolhendo responder a partir da sua versão mais sábia. E é aí que a transformação acontece, seu corpo começa a soltar velhas memórias e sua mente recupera o controle. É uma reconfiguração completa de dentro para fora. Os estoicos entendiam isso profundamente. Diziam que não são os eventos que nos afetam, mas nossas interpretações sobre eles. Marco Aurélio enfrentou guerras, doenças e traições, mas nunca permitiu que essas circunstâncias ditassem seu estado interior. Por quê? Porque aprendeu a reinterpretar cada evento a partir da razão e da virtude. É exatamente isso que fazemos ao reprogramar as emoções, mudar a lente com que vemos o mundo e responder a partir da sabedoria em vez do impulso. Não se trata de negar o que sente, mas de escolher conscientemente como quer se sentir em determinadas situações. Se antes a rejeição o fazia sentir-se indigno, agora você pode vê-la como um redirecionamento. Se antes a crítica o paralisava, agora pode recebê-la como uma oportunidade de crescimento. Cada uma dessas escolhas emocionais feitas com intenção cria novas rotas no seu cérebro, novas respostas no corpo. Com o tempo, isso transforma sua identidade. Você deixa de ser a pessoa que reage automaticamente e se torna alguém que escolhe. Não porque não sente, mas porque sabe como responder. Seu passado deixa de dominar seu presente e o presente finalmente se torna um terreno fértil para a paz interior, a calma e a plenitude. A reprogramação emocional não é fácil, mas é possível. E começa com um passo: ousar viver aquilo que antes evitava, mas com uma nova atitude. Ser o protagonista da sua resposta, não o eco do seu passado. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece fora de você, mas em escolher como viver dentro de você. Isso, vez após vez, leva à liberdade. Ensino 4. Substituir o excesso de pensamento por ação. Pensar demais pode parecer produtivo. Convencemo-nos de que estamos analisando, planejando, nos preparando. Mas a verdade é que muitas vezes esse excesso de pensamento não é clareza, é medo disfarçado. Por trás de cada "e se não der certo", "e se eu errar", "e se eu não for suficiente", esconde-se uma mente paralisada pela dúvida. E o mais perigoso é que quanto mais você pensa, menos faz. Você se torna espectador da própria vida, preso em cenários que só existem na sua cabeça, enquanto a realidade avança sem você. A mente tem essa capacidade, pode começar com uma simples ideia e terminar em um turbilhão de possibilidades, preocupações e julgamentos. Mas o problema não é pensar, e sim não saber quando parar. Porque o pensamento, quando não é acompanhado de ação, torna-se um inimigo silencioso. Ele o desgasta, o freia, o enche de ansiedade. Enquanto isso, seus objetivos esperam, seu crescimento espera, sua vida espera. É aqui que a ação se torna o antídoto.
Porque quando você age, tudo muda, o pensamento se interrompe, a atenção se foca, a energia se direciona e, de repente, aquele medo que parecia tão grande na sua mente torna-se administrável. A ação quebra o ciclo. Você não precisa resolver tudo antes de começar. Só precisa se mover. Um passo, uma decisão, uma ação concreta, isso já basta para sair do bloqueio mental. E não falamos de grandes gestos. Às vezes o mais poderoso é o mais simples. Se está sobrecarregado por uma tarefa, comece com 5 minutos. Se não sabe qual caminho escolher, dê o primeiro passo em direção ao que desperta sua curiosidade. Se não consegue tomar uma grande decisão, tome uma pequena que o aproxime da clareza. Cada ação é uma mensagem para sua mente e estamos avançando. Com o tempo, essa mensagem se torna um hábito, um novo padrão, uma nova identidade. Muitas pessoas ficam presas na ilusão de que precisam entender tudo antes de agir. Mas a verdade é que é agindo que se entende. É no movimento que a clareza aparece, porque a experiência sempre ensina mais que a especulação. Você pode passar dias pensando em como começar um projeto, mas só quando inicia aprende o que realmente precisa saber. Pode imaginar dezenas de formas de algo dar errado, mas só ao enfrentar descobre que consegue lidar melhor do que pensava. Do ponto de vista do estoicismo, esse princípio é claro: não desperdice tempo com o que não pode controlar. E um dos maiores desperdícios de energia é o pensamento desnecessário. Epicteto dizia com firmeza: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E muitas vezes essas opiniões são apenas pensamentos repetidos e nunca questionados. Os estoicos defendiam uma vida de ação guiada pela razão, não uma vida de análise infinita que evita o movimento. Para eles, o valor se mede pelas ações, não pelas intenções. Então, se hoje você se sente preso em pensamentos que não levam a lugar nenhum, faça uma pausa, respire e haja. Não espere se sentir pronto, não espere o medo desaparecer, não espere ter todas as respostas. A verdade é que ninguém se sente completamente pronto para fazer algo importante. O segredo está em fazer de qualquer jeito, mover-se mesmo com dúvidas, avançar mesmo com medo, porque a ação, por menor que seja, transforma, fortalece, traz clareza e aumenta sua capacidade. Com cada passo que dá, ensina sua mente que não está à mercê dela. Você decide, você escolhe, e seu valor não está no que pensa, mas no que faz com o que pensa. É assim que se constrói uma vida poderosa. É assim que se derrota a ansiedade, a indecisão e o bloqueio. Não com mais pensamento, mas com movimento. Lembre-se, quando sua mente tentar prendê-lo em um ciclo de pensamentos, responda com uma ação. Porque cada vez que você age, se liberta um pouco mais. E no fim não será lembrado pelo que pensou em fazer, mas pelo que teve a coragem de realizar, mesmo quando sua mente pedia para ficar parado. Ensino 5. O poder da rotina e como nos aprisionamos nela. Muito do que você faz todos os dias não é decidido por você, é decidido pela sua programação. Você acorda e, sem pensar, já está pegando o celular. Toma café como um reflexo, não por necessidade, mas porque faz parte da sua sequência. Percorre o mesmo caminho, fala com as mesmas pessoas, pensa as mesmas ideias e, sem perceber, está vivendo o mesmo dia de ontem com uma leve troca de roupa. Não se trata de que as rotinas sejam ruins, e sim de que elas te prendem em um piloto automático que adormece a sua consciência. E quando você vive assim, cada dia deixa de ser uma possibilidade e se torna uma repetição. A rotina é confortável, faz você se sentir seguro, porque não há surpresas, mas essa mesma segurança é a jaula que limita seu crescimento, porque não há transformação no conhecido e não há evolução sem desconforto.
Cada vez que você repete uma rotina sem questioná-la, está reforçando uma identidade que talvez já não te represente. E se você não fizer nada para romper esse padrão, acabará sendo uma cópia inconsciente de si mesmo, preso à inércia do habitual. O cérebro ama rotinas porque elas economizam energia, mas essa economia tem um preço: a perda de presença, de criatividade, de vida real. Quanto mais automatizado está o seu dia, menos espaço há para o novo, para a espontaneidade, para os pequenos milagres que só acontecem quando você está verdadeiramente desperto. Por isso, o primeiro passo é observar-se. Perceba quantas decisões você toma sem decidir, quantas ações repete sem pensar, quantas emoções aparecem apenas porque o ambiente é o mesmo de ontem, e então comece a romper. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mude uma coisa. Levante sem olhar o telefone. Caminhe por outra rota. Se você sempre toma café, experimente tomar chá. Se sempre pensa nas pendências ao despertar, tente começar o dia com gratidão. Não se trata da mudança em si, mas do que ela simboliza. Você está dizendo à sua mente: não estamos mais no modo automático. Você está retomando o comando. No começo, o corpo e a mente vão resistir, porque o novo exige energia, exige atenção. Mas se você persistir, notará algo bonito. Começa a se sentir mais vivo, porque toda vez que quebra uma rotina inconsciente, desperta um novo nível de consciência. E essa consciência é o princípio de toda liberdade. Quando você decide como viver, em vez de repetir como viveu, está construindo uma vida com intenção. Você está moldando sua identidade, em vez de simplesmente herdá-la dos seus hábitos. E não mudam apenas os seus dias, muda seu estado emocional, porque muitas vezes a ansiedade, o tédio ou a tristeza não vêm de grandes problemas, mas de viver preso ao mesmo, sem estímulo, sem desafio, sem novidade. Mudar uma rotina pode parecer pequeno, mas tem um efeito dominó. Muda sua energia, muda seu foco, muda sua vibração, e isso atrai novas ideias, novas pessoas, novas oportunidades. Do ponto de vista do estoicismo, essa prática também tem valor. Os estoicos ensinavam que se deve viver com consciência, não por inércia. Epicteto dizia que devemos treinar para não depender do externo, nem mesmo do habitual, porque quando você se torna escravo dos seus costumes, já não é livre. A verdadeira liberdade é poder escolher, a cada momento, como deseja agir, em vez de deixar que velhos hábitos ajam por você. Cada pequeno ato de consciência é uma vitória. Quando você interrompe uma rotina e escolhe algo diferente, não muda apenas uma ação, muda seu destino. Porque um destino nada mais é do que a soma de dias vividos, e se a cada dia você repete o mesmo, obterá o mesmo destino. Mas se a cada dia faz algo novo, por menor que seja, está abrindo portas que antes não via, está saindo do molde. E isso é profundamente poderoso. Você não precisa de uma grande revolução para transformar sua vida. Precisa apenas mudar o suficiente para despertar. Mude a forma de começar o dia. Mude a emoção com que responde ao cotidiano. Mude a forma de pensar quando algo não sai como você espera. Essas micromudanças feitas com intenção geram macro-resultados, porque toda vez que você se liberta de uma rotina inconsciente, recupera uma parte de si. E quando faz isso constantemente, quando vive cada dia com presença e escolha, então deixa de sobreviver por costume e começa a viver com propósito. E é aí que acontece a verdadeira transformação. É aí que tudo começa a fazer sentido. Ensino 6. A calma é sua maior força. Calma não é passividade, nem fraqueza, nem falta de caráter. Calma é poder puro, controle interno, domínio absoluto de si. Em um mundo que reage, você escolhe responder.
Enquanto outros atacam, você observa. A verdadeira força não está em quem impõe, mas em quem se contém, porque, quando você se controla em meio ao caos, nada nem ninguém pode dominá-lo. Essa é a essência do autocontrole, não reprimir-se, mas dirigir-se com consciência. A ira, ao contrário, é um veneno silencioso. Disfarça-se de justiça, de dignidade, de tenho razão, mas na verdade rouba sua clareza, faz você agir por impulso, arrasta-o a lugares dos quais depois se arrepende. O pior é acreditar que explodir liberta. O que se liberta é a sua parte mais fraca, mais ferida, mais inconsciente. A ira empurra você a dizer o que não queria, ferir quem não merecia, destruir o que depois vai doer. Por isso, dominá-la não é opção, é necessidade se você quer viver em paz. E não se trata de reprimir a emoção, e sim de entendê-la, senti-la sem deixar-se levar por ela. Perceber que é possível sentir raiva sem tornar-se uma pessoa raivosa. Sentir frustração sem destruir o momento. Reconhecer que algo incomoda sem perder o controle. A chave está no espaço que você cria entre o que sente e o que faz. Esse espaço se chama consciência. E esse espaço se treina, como se treina, com pequenos gestos. Da próxima vez que algo irritar, pare e respire. Inspire profundamente e expire devagar. Sinta o corpo, observe a mente. Pergunte se vale a pena, estou prestes a fazer algo que vai contra quem eu quero ser. Se a resposta for sim, então escolha diferente. Fale com calma, ou guarde silêncio, ou afaste-se por um momento, não para fugir, mas para recuperar o controle. Essa prática diária vai moldando seu caráter. Não é fácil no começo, porque a reação automática está muito enraizada, mas quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna, mais poder você sente, porque começa a notar que é você quem decide como viver o dia, qual energia entregar, se um conflito vai arruinar o momento ou torná-lo alguém mais sábio. E os resultados são imediatos, a mente clareia, o coração se acalma, o corpo relaxa, as discussões diminuem, os relacionamentos se fortalecem, você passa a atrair mais paz, mais respeito, mais harmonia. Porque a calma não transforma apenas você, transforma quem está ao seu redor. Desarma o agressivo, inspira o ansioso, tranquiliza o impulsivo, porque transmite algo que muitos esqueceram, que não é preciso controlar tudo para estar em paz. Na visão do estoicismo, essa virtude era fundamental. Os estoicos sabiam que as paixões intensas não devem governar o sábio. Sêneca escreveu com clareza: a ira, mais do que qualquer outra paixão, rouba a razão. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia a si mesmo que ninguém pode perturbar sua alma sem o seu consentimento, porque a calma é a expressão mais elevada da razão, e a razão é o guia da alma forte. Para os estoicos, ser inabalável diante da provocação não era frieza, era grandeza interior. Então, se você quer começar a viver com verdadeira fortaleza, comece escolhendo a calma. Não porque tudo está bem, mas porque você está bem consigo. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de enfrentá-lo. E isso o liberta da ira, do estresse e do drama, porque você já não reage como reagiria antes, e sim como a pessoa que está escolhendo ser agora. Lembre-se, cada vez que você escolhe a calma, está quebrando uma corrente que o prendia ao passado, ao impulso, à reação inconsciente. E cada vez que escolhe respirar em vez de explodir, falar com serenidade em vez de atacar ou ficar em silêncio, quando sabe que não vale a pena, você treina o músculo mais poderoso que tem o seu caráter. E quando domina seu caráter,
Domina seu destino, porque nada externo pode arrastá-lo se você decide manter-se em paz. Essa é a verdadeira vitória, a que acontece em silêncio dentro de você, quando escolhe, repetidas vezes, tornar-se sua melhor versão. Ensino 7. Crie um novo eu com repetição. Sua identidade não está escrita em pedra. Não é algo fixo, imóvel ou definitivo. É, na verdade, uma construção maleável, uma história que você conta a si mesmo repetidas vezes até que se torne real. E essa história, se não for escolhida conscientemente, será ditada pelo seu passado, pelos seus traumas, pelos seus erros ou pelas opiniões dos outros. Mas aqui está a chave. Você pode criar um novo eu mais forte, mais livre, mais corajoso. Como? Através da repetição. Porque se você repetir o suficiente, o novo se tornará familiar. Cada pensamento que você sustenta, cada emoção que revive e cada comportamento que repete reforçam um padrão no cérebro. Essas repetições são o que definem quem você é. Se todos os dias você pensa, não sou suficiente, isso se torna uma verdade biológica, não apenas mental, mas o contrário também é verdadeiro. Se todos os dias você pensa, estou em processo de transformação, isso também se torna uma verdade. O cérebro não distingue entre o real e o repetido com emoção e intenção. Ele apenas responde à frequência. Por isso, se você quer mudar sua vida, comece mudando o que repete. Fale diferente, pense diferente, sinta diferente. Crie uma nova narrativa interna e repita-a todos os dias até que seu corpo a aceite como verdadeira. Porque a mente pode dizer uma coisa, mas o corpo, se passou anos preso em ansiedade, medo ou autocrítica, ainda não acredita. É aí que entra o poder da repetição emocional. Não basta dizer, é preciso sentir com força, com clareza, com intenção. Essa é a fórmula: pensamento, emoção, repetição e transformação. Um exercício simples, mas poderoso, é este: todas as manhãs, antes que o ruído do mundo o alcance, feche os olhos e imagine como seria o seu dia se já fosse a pessoa que deseja ser. Não apenas imagine, sinta, fale como alguém confiante. Mova-se como alguém que já se respeita. Respire como alguém em paz. E se você repetisse esse estado interno todos os dias, sem falhar, por 30 dias, sua identidade mudaria, porque você não estaria esperando que as circunstâncias externas mudassem. Você estaria mudando por dentro. Isso não é motivação vazia, é neurociência. Cada vez que você repete uma experiência interna, ainda que apenas na mente, cria novas conexões neurais. Se essa experiência emocional é repetida com frequência suficiente, o cérebro começa a fortalecer essas rotas. Chega um ponto em que você não precisa mais se esforçar para acreditar no novo eu, você simplesmente se torna, porque biologicamente cérebro e corpo já se adaptaram a esse novo estado de ser. A chave está na constância. Não adianta fazer uma vez por mês. Não adianta apenas quando você se sente bem. É todos os dias. Principalmente quando não tem vontade, porque é aí que se prova o compromisso. Você está substituindo uma programação antiga e essa programação vai lutar para sobreviver. Vai fazê-lo duvidar, sentir-se impostor, querer desistir. Mas se repetir o novo com fé, firmeza e foco, sua antiga identidade perderá força e o novo eu começará a florescer. Do ponto de vista do estoicismo, isso também tem raízes profundas. Os estoicos acreditavam que o caráter se forma através do hábito. Sêneca dizia que, se você pratica a virtude todos os dias, chega um ponto em que não precisa mais pensar para agir bem. Você simplesmente age.
porque a excelência não é um ato isolado, é um costume. Então, se você pratica pensar com clareza, agir com coragem e viver com intenção, torna-se virtuoso não por teoria, mas por repetição diária. Lembre-se, você não é seus pensamentos passados, nem suas emoções antigas. Você é o que decide repetir hoje. Você é o eu que escolhe reforçar com seu foco. E se todos os dias decidir pensar como sua versão futura, agir como sua versão forte, sentir como sua versão livre, inevitavelmente se transformará. Não é mágica, é ciência, prática, intenção. Comece hoje, mesmo que ainda não acredite totalmente, mesmo que ainda sinta medo, faça assim mesmo. Repita o novo. Sinta-o como verdade. Treine sua mente, ensine seu corpo, e muito em breve olhará para trás e não se reconhecerá, porque já não estará repetindo seu passado. Estará vivendo sua nova realidade. Ensino 8. A importância dos hábitos, tudo o que você faz diariamente, o que pensa, o que sente e como reage, é moldado pelos seus hábitos. Não pela motivação do momento, nem pela força de vontade ocasional, mas por aqueles pequenos atos que você repete sem perceber. Esses hábitos, embora pareçam insignificantes, estão construindo sua identidade. Seu cérebro funciona como um terreno fértil, onde tudo que você repete cria raízes. E o mais poderoso é que essas raízes se aprofundam tanto que acabam determinando sua forma de viver. Quando você repete uma ação várias vezes, o cérebro cria uma conexão neural. No início exige esforço, mas com a repetição torna-se automático. Você já não precisa pensar para fazer, assim como não pensa para escovar os dentes ou caminhar. Da mesma forma, pode treinar sua mente e seu corpo para fazer o que antes parecia difícil: meditar, alimentar-se bem, organizar suas ideias, exercitar-se, acordar cedo. O segredo está em entender que todo hábito começa desconfortável, mas com o tempo se torna parte de você. A maioria subestima o poder do pequeno. Queremos grandes mudanças da noite para o dia, mas esquecemos que a mudança real se constrói com constância, não com intensidade. Se hoje você decide se mover por 5 minutos e faz isso todos os dias, está criando uma marca. E essa marca, reforçada com o tempo e o foco, se transforma em uma autoestrada mental. De repente, mover-se já não será esforço, será seu modo de viver. Isso vale para qualquer hábito que queira formar. Comece pequeno, repita todos os dias e não falhe. Essa é a fórmula. Um dos erros mais comuns é esperar sentir-se motivado para agir. Mas os hábitos não se constroem a partir da emoção, e sim da repetição. Você não precisa estar inspirado todos os dias, apenas disciplinado, porque a disciplina o leva a agir mesmo sem vontade. Cada vez que escolhe fazer o que é certo, ainda que difícil, fortalece seu caráter. Treina sua mente para obedecer à sua visão, não ao seu estado emocional. Também é fundamental entender que seus hábitos atuais, bons ou ruins, já estão enraizados. Você não é preguiçoso, ansioso ou desorganizado por natureza. Apenas repetiu condutas que geraram esses resultados. E se isso foi aprendido, também pode ser desaprendido. Substituir um hábito negativo por um positivo exige consciência, intenção e persistência. Não lute apenas para eliminar o antigo. Substitua-o. Se você procrastina, troque esses momentos por pequenas tarefas de avanço. Se costuma reagir com ansiedade, substitua esse impulso por uma respiração consciente. Isso não apenas transforma sua produtividade, transforma sua identidade. Porque quando você faz algo novo repetidamente, sua mente começa a dizer:
Isso é o que eu sou agora. A mudança não é imediata, mas é inevitável se você mantiver a prática. Dia após dia, você deixa de ser quem era e vai se tornando quem deseja ser. Suas ações moldam sua percepção de si mesmo, e é isso que sustenta uma transformação duradoura. Os estoicos também sabiam disso. Epicteto ensinava que ninguém se torna sábio de um dia para o outro, mas através do treinamento contínuo. Marco Aurélio insistia na importância de agir conforme a razão todos os dias, não apenas quando é fácil. Para os estoicos, os hábitos eram a base do caráter. Sabiam que a virtude se pratica até virar costume e que excelência, paz e autocontrole não são talentos inatos, mas habilidades desenvolvidas com esforço consciente e repetido. Então, se realmente deseja transformar sua vida, não busque soluções rápidas. Olhe para seus hábitos, identifique o que repete que o afasta da pessoa que quer ser e comece hoje a construir novos caminhos. Faça simples, faça breve, mas faça todos os dias. Porque o segredo não está no grandioso, mas no constante. E quando esses novos hábitos estiverem enraizados em você, já não precisará se forçar a viver diferente. Você simplesmente será diferente. E isso, no fim, é a verdadeira transformação. Ensino 9. O poder da intenção clara. A clareza de intenção é o primeiro passo para qualquer transformação real. Se você não sabe com exatidão para onde está indo, qualquer distração parecerá um caminho. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, não por falta de talento ou capacidade, mas porque não definiram com força o que realmente querem. Vivem reagindo ao externo, apagando incêndios, buscando validação em vez de manter uma direção firme desde dentro. Mas quando você tem uma intenção clara, tudo muda. Você deixa de correr atrás do urgente e começa a caminhar com determinação rumo ao importante. Intenção é mais do que desejo, é uma decisão interna que mobiliza sua energia, sua mente e suas ações em direção a um propósito definido. Não basta querer algo, é preciso focar com convicção. Você deve sustentar essa visão todos os dias, mesmo quando o entorno mostre o contrário, porque a realidade externa não se transforma pela queixa nem pelo acaso, mas por uma mente que sabe o que quer e se recusa a soltar. O primeiro passo é pausar e perguntar o que eu realmente quero, não o que os outros esperam de mim, não o que acho possível, o que quero no fundo da minha alma. Escreva, defina com clareza. Se você não tem uma imagem nítida do destino, viverá preso a caminhos que não lhe pertencem. Mas se focar, se limpar a confusão, se ousar visualizar com emoção o que deseja criar, então tudo dentro de você se alinha. A intenção clara é como um imã, atrai oportunidades, ideias, pessoas e caminhos que antes pareciam ocultos. A mente focada vê o que a mente dispersa ignora. Quanto mais forte e repetida for a sua visão, mais profundamente ela se grava no sistema nervoso. Não é só pensar no que quer, é sentir, falar, agir como se isso já fizesse parte da sua vida e repetir esse estado diariamente até virar sua nova normalidade. Visualizar com emoção não é fantasia, é prática mental. Se todos os dias você fecha os olhos e vê sua vida ideal, como caminha, como fala, como se sente, está treinando o cérebro para criar essa experiência. Quanto mais forte a emoção que acompanha a visão, mais rapidamente corpo e mente começam a mover-se nessa direção. O cérebro precisa de sinais claros. Se você não os fornece, seguirá reproduzindo o passado. Mas se você os cria com intenção firme, ele começa a construir um novo caminho. E não se trata de controlar cada passo do processo, e sim de manter-se firme na visão, ainda que os resultados não apareçam de imediato. Muitas vezes,
Pouco antes de tudo se alinhar, surgem a dúvida, o cansaço, a tentação de voltar atrás. É aí que a intenção é posta à prova. Você é capaz de sustentá-la quando as circunstâncias não cooperam, consegue continuar acreditando quando tudo ao redor convida a desistir, se sim está mais perto do que imagina. Na perspectiva do estoicismo, isso não é estranho. Os estoicos ensinavam a agir com propósito, não por impulso. Epicteto dizia que antes de qualquer ação, deve-se perguntar, para que estou fazendo isto? Essa clareza de propósito era essencial para não desperdiçar a vida no trivial. Marco Aurélio escrevia que a natureza do ser humano é avançar rumo à sua meta com calma, sem pressa, porém com determinação. Para os estoicos, ter uma intenção clara era viver em alinhamento com a razão e a virtude. Então hoje, se você sente que a vida não avança, não se castigue. Apenas pare e redefina sua intenção. O que você quer criar? Que versão de si está disposto a construir? Escreva. Sinta como seria já estar lá e viva cada dia como se isso já estivesse em marcha, porque na verdade está. Cada pensamento que você alimenta, cada decisão que toma, cada emoção que escolhe sentir contribui para essa criação. E lembre-se, a intenção clara não garante que tudo será fácil, mas garante que cada passo será significativo. Ela o afasta da distração e o aproxima da essência. E quando a sua intenção é firme, o caminho se abre, porque você deixa de reagir ao mundo e o mundo passa a responder ao seu foco. Essa é a força silenciosa que transforma tudo e está dentro de você, esperando ser ativada. Ensino 10. Redirecionar a energia mental para o que é importante. Sua mente é uma fonte de poder inesgotável, mas apenas se você souber direcioná-la. Caso contrário, esse poder se dissipa, fragmenta-se, perde-se em milhares de pensamentos desnecessários. Cada vez que sua atenção salta de uma coisa a outra, que você checa o telefone sem motivo, que sua mente se fixa no que não pode controlar, você drena energia. E o pior é que quase não percebe. A dispersão se tornou tão comum que você já não nota quantas horas do dia vive desconectado do que importa. Quando a mente não tem direção, ela busca estímulo. O problema é que estímulo não é sinônimo de valor. Você pode passar horas consumindo conteúdo, checando mensagens, ruminando o que alguém disse, comparando-se com outros, e no fim do dia, sentir-se exausto sem ter feito nada realmente valioso. Isso não é cansaço produtivo, é desgaste mental por falta de foco. A única saída é aprender a redirecionar a atenção para o essencial. Você decide no que sua mente se concentra. Pode parecer que os pensamentos surgem sozinhos, mas você tem mais controles do que imagina. A chave é praticar a autoobservação, notar quando está se perdendo, quando começa a divagar, quando se afasta do propósito, e nesse instante escolher voltar. Voltar ao que importa, ao que o aproxima da sua visão, ao que o faz crescer. Não se trata de manter foco constante, e sim de refocar toda vez que se dispersa. Isso não é apenas sabedoria prática, tem respaldo científico. Estudos em neurociência mostram que, quando treinamos a mente para focar em uma única tarefa, a eficiência cognitiva sobe, o cérebro funciona melhor, o estresse diminui e o sistema nervoso se equilibra, porque deixa de reagir a 1000 estímulos ao mesmo tempo e se orienta em uma única direção. Isso melhora o desempenho e o bem-estar. E embora a mente tente retornar ao desordem, você pode treiná-la como um músculo. Sempre que escolhe concentrar sua energia mental em uma única coisa, uma conversa, uma leitura, um projeto, uma meta, fortalece seu poder interior, e isso se reflete nos resultados.
As pessoas mais eficazes não são as que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e sim as que colocam toda a presença em uma coisa de cada vez. Faça simples, todas as manhãs, antes de começar o dia, escolha 3 coisas importantes nas quais vai focar sua energia. Escreva, relembre. E sempre que perceber que a mente foi para outro lugar, diga a si mesmo: isto não é o importante. Volte, respire, refoque. Esse pequeno ato, repetido ao longo do dia, transforma sua relação com o tempo, com o trabalho e consigo mesmo. No estoicismo, essa prática é fundamental. Os estoicos não defendiam viver com a mente dispersa. Para eles, o domínio interno era a base da liberdade. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: concentra-te no que estás fazendo agora. Eles entendiam que uma mente focada não apenas produz mais, como vive com mais serenidade. Epicteto também ensinava que não é o que acontece que nos perturba, mas como decidimos nos focar nisso. E se você decide colocar atenção no que pode controlar, sua paz torna-se inabalável. Não se trata de ignorar o mundo, mas de não permitir que o mundo tome o controle da sua mente. Porque se você não direciona sua energia mental para o que é importante, alguém o fará por você: as redes, as notícias, a opinião alheia. E cada dia acabará como uma soma de distrações, em vez de passos firmes rumo à sua visão. Treine sua atenção como o ativo mais valioso que você tem, porque é onde você coloca o foco, coloca a vida. Decida, portanto, com intenção. Escolha o importante, e toda vez que a mente tentar distraí-lo, lembre-a de que você está no comando. Porque a mente focada não apenas cria resultados, cria liberdade, propósito e a sensação profunda de estar vivendo a vida que você escolheu viver. Ensino 11. O movimento e seu impacto no cérebro. Seu corpo foi feito para se mover, não apenas para manter a forma, mas para despertar a mente. Cada passo que você dá, cada músculo que ativa, cada movimento que realiza impacta diretamente o cérebro. Não é apenas uma questão de saúde física, é uma ferramenta poderosa de clareza mental, de foco, de bem-estar emocional. E o melhor, você não precisa correr maratonas nem passar horas na academia. Basta mover-se todos os dias com intenção. Quando você se movimenta, algo dentro de si se acende. O coração bombeia com mais força, o sangue circula com mais potência e com ele chega mais oxigênio ao cérebro. Esse oxigênio é alimento puro para a mente. Ele ativa regiões responsáveis pela memória, pela criatividade, pela tomada de decisões. E o mais surpreendente, o movimento não apenas mantém os neurônios ativos, também cria novos. Literalmente, você está cultivando um cérebro mais jovem, mais flexível, mais desperto. Muitos pensam que o movimento é apenas estético ou físico, mas não. Ele é profundamente mental. Um corpo inativo é um corpo que estagna a mente. Por isso, nos dias em que você não se move, é mais fácil sentir-se confuso, estressado, apático, porque o cérebro não recebe a estimulação necessária para funcionar com clareza. Já quando você se move, tudo muda, sente-se mais focado, mais leve, mais presente. E não precisa complicar. Caminhar 20 minutos por dia já faz diferença. Alongar-se pela manhã, subir escadas, dançar, respirar profundamente em movimento, tudo isso tem impacto real. O importante é a constância, tornar o movimento parte do estilo de vida, não como obrigação, mas como forma de cuidar da mente, de fortalecer o estado interior. Quando você está travado mentalmente, quando nada flui, o pior lugar para ficar é sentado. Saia, caminhe, mude o ritmo do corpo. Ao fazer isso, muda também o ritmo dos pensamentos.
Muitas das melhores ideias não nascem diante da mesa de trabalho, mas em meio ao movimento. Porque quando o corpo se ativa, o cérebro relaxa, e nesse estado relaxado surgem ideias, equilibram-se emoções e clareiam-se decisões. Além disso, o exercício regular reduz drasticamente o estresse. Por quê? Porque regula os hormônios que afetam o humor, reduz o cortisol, aumenta a dopamina, serotonina e endorfinas. Em outras palavras, mover-se não apenas o torna mais inteligente, mas também mais feliz. Isso se traduz em relacionamentos mais saudáveis, dias mais produtivos e uma mente mais positiva. Na visão do estoicismo, o corpo também era visto como aliado da alma. Os estoicos acreditavam no domínio do corpo não como castigo, mas como exercício de disciplina e conexão. Marco Aurélio, em suas meditações, falava de levantar-se cedo e mover-se como ato de respeito à natureza humana, porque para eles o corpo devia estar a serviço da virtude, não como obstáculo, mas como ponte. Se o corpo está forte e ativo, a mente tem melhor base para viver com clareza, com temperança, com sabedoria. Por isso, se busca maior foco, mais equilíbrio emocional, mais energia e presença. Não comece pela mente, comece pelo corpo. Faça do movimento uma prioridade, não para se encaixar em padrões físicos, mas para honrar seu potencial. Cada vez que você escolhe se mover, está decidindo a favor do seu bem-estar mental. O movimento é medicina, é clareza, é vida. Se comprometer-se com ele, ainda que em pequenos momentos diários, logo notará a diferença, sentirá mais presença nas conversas, mais criatividade no trabalho, mais resiliência nos momentos difíceis, porque seu cérebro já não estará estagnado, estará desperto. Mova-se todos os dias. Não espere sentir motivação. Faça porque sabe o que isso gera em você. Porque sabe que atrás de cada passo está a possibilidade de um pensamento mais claro, de uma emoção mais equilibrada, de uma vida mais plena. E quando entende isso, mover-se deixa de ser tarefa e se torna um ato de poder. Ensino 12. A importância do descanso para a saúde mental. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Não é perda de tempo, é investimento em clareza, em equilíbrio, em saúde mental. Quando você não descansa, sua mente paga o preço. E não se trata apenas de sentir cansaço, é que o cérebro, literalmente, não consegue funcionar em seu máximo. Durante o sono, o cérebro limpa toxinas, reorganiza memórias, fortalece conexões neurais. Se você tira essas horas, tira a capacidade dele de se regenerar, de processar, de pensar com clareza. Às vezes acreditamos que o sacrifício é a chave do sucesso e que dormir menos é sinal de disciplina. Mas isso não é disciplina, é autodestruição. A falta de descanso prejudica a memória, a concentração, o julgamento emocional. Você fica mais irritado, disperso, vulnerável ao estresse. Com o tempo, essa fadiga se acumula e se transforma em ansiedade crônica, desmotivação, em uma mente saturada que não encontra calma nem no silêncio. Dormir não é apenas fechar os olhos, é permitir que corpo e mente entrem em estado de restauração profunda. O sistema nervoso se regula, as emoções se equilibram, as decisões se organizam. Cada noite bem dormida é como reiniciar o sistema. Cada noite mal dormida é como carregar peso extra para o dia seguinte. E a soma desse peso o afasta da sua melhor versão. Quer mente clara? Comece descansando. Quer energia para ser produtivo, tomar boas decisões, manter o controle nos momentos difíceis? Precisa dormir bem. Não há atalho. Não há suplemento que substitua. O descanso profundo é a base de tudo.
Comece criando uma rotina: deitar-se e levantar-se no mesmo horário todos os dias, inclusive fins de semana. Crie um espaço que convide ao descanso, sem telas, sem excesso de luz, sem ruído desnecessário. Prepare a mente para dormir, não leve pendências para a cama. Medite, respire, desconecte-se. O corpo precisa de sinais claros de que é hora de soltar, e se houver noites em que não conseguir dormir bem, não entre em pânico. Não lute contra a insônia com estresse. Observe, respire, faça o que puder para recuperar o equilíbrio. O descanso também pode estar em pausas conscientes ao longo do dia, fechar os olhos 5 minutos, caminhar sem pensar, respirar com intenção. Isso também conta. Descansar não é apenas dormir, é dar à mente permissão para soltar o controle, para não pensar em tudo, para não resolver tudo. No estoicismo, ainda que não falassem do sono como entendemos hoje, defendiam o equilíbrio, a moderação, o cuidado com o corpo para que a alma pudesse operar com clareza. Sêneca dizia que uma mente agitada não pode ver com clareza. Marco Aurélio escrevia sobre respeitar os ritmos naturais do corpo, não como fraqueza, mas como fortalecimento do caráter, porque descansar também é disciplina, também é sabedoria. Muitos querem mudar a vida, controlar as emoções, alcançar metas, mas se sabotam todas as noites, porque uma mente exausta não pode pensar grande, não pode manter-se firme, não pode sustentar uma visão. Ela precisa de restauração, e essa restauração só ocorre no descanso profundo, no sono reparador, nos momentos em que você decide não fazer mais nada, apenas ser. Por isso, cuide do descanso como cuida dos seus objetivos. Proteja-se do ruído desnecessário. Não permita que o mundo roube suas horas sagradas. Não responda mensagens quando o corpo pede silêncio. Não viva exausto acreditando que isso é produtividade. A verdadeira produtividade nasce de uma mente clara, e a mente clara nasce do descanso. Faça do sono uma prioridade, não como um luxo eventual, mas como um pilar da sua vida. Porque se fizer isso, tudo melhora, você acorda com mais energia, pensa com mais precisão, toma decisões com mais confiança e, o mais importante, sente-se mais você, mais em paz, mais forte por dentro. Dormir bem não é fraqueza, é respeito profundo por si mesmo. É um ato de amor próprio que se reflete em tudo o que faz no dia seguinte. Cuide da sua noite e verá como tudo se transforma. Ensino 13. Os benefícios da meditação para o cérebro. Quando você se senta em silêncio, fecha os olhos e respira com intenção, algo profundo começa a acontecer no seu cérebro. Não é apenas calma o que você sente, é transformação neuronal. A meditação praticada com constância não é simplesmente um descanso para a mente, é um treinamento para o seu sistema nervoso. As ondas cerebrais mudam a atividade elétrica, diminui a velocidade e ativa-se o estado alfa, e com mais prática, até o estado teta, estados associados ao relaxamento profundo, à clareza, à intuição e à criatividade. Em outras palavras, sua mente entra em uma frequência mais elevada, embora você sinta apenas paz. O estresse se reduz, sim, mas o mais valioso é que o cérebro se reorganiza e se torna mais eficiente. Regiões associadas ao foco, à regulação emocional e à memória se fortalecem, enquanto áreas ligadas à ansiedade, ao medo e à reação impulsiva perdem força. Isso não é espiritualidade abstrata, é neurociência pura. A meditação molda fisicamente o cérebro, mudando sua estrutura e seu funcionamento. Você só precisa de 10 minutos por dia e não precisa de técnicas complexas. Basta sentar-se, fechar os olhos e prestar atenção na respiração, observar os pensamentos sem julgar, voltar ao presente sempre que a mente escapar.
Essa prática simples, feita com intenção, começa a transformar o seu dia. Uma mente que aprende a observar-se é uma mente que se liberta dos automatismos. No começo, é desafiador, a mente resiste, quer mover-se, pensar, controlar, e é justamente aí que está o treino. Meditar não é deixar a mente em branco, é treiná-la para não dominá-lo, é retomar o comando. Ao aprender a observar um pensamento sem ser arrastado por ele, você aprende a viver com mais liberdade, deixa de reagir a tudo e passa a responder com consciência. Esse hábito não melhora apenas a tranquilidade, melhora a memória, a capacidade de concentração e a criatividade. Com menos ruído mental, as ideias surgem com mais nitidez. Você deixa de pensar de modo caótico e passa a pensar de forma focada. Deixa de ficar preso ao passado ou preocupado com o futuro. Você está aqui, e é no aqui que a transformação acontece, a criatividade floresce nos estados de quietude. Quando você para de perseguir respostas com tensão e permite que a mente se abra, surgem soluções inesperadas. A meditação ativa redes cerebrais diferentes do pensamento linear, e essas redes permitem novas conexões, ideias frescas, intuições profundas. Por isso, muitos que meditam regularmente notam melhores decisões, mais clareza e até maior conexão com o propósito. Faça disso um ritual, não obrigação. Acorde, sente-se em silêncio, respire e repita diariamente, inclusive quando não tiver vontade. Esses são os dias em que você mais precisa voltar ao centro, a esse espaço interno que não depende do caos externo. No estoicismo, a introspecção era essencial. Eles não usavam meditação no sentido moderno, mas praticavam o silêncio interior, a reflexão diária e a autoobservação constante. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de treinar a mente, Epicteto ensinava a examinar cada pensamento e distinguir se vinha da razão ou do impulso. Para eles, dominar a mente era a base da liberdade, e é exatamente isso que a meditação faz, devolve a você o domínio do seu mundo interior. Você não precisa de horas, precisa de constância. 10 minutos pela manhã, antes de dormir ou no meio do dia. Encontre seu momento e torne-o sagrado. Cada sessão é um investimento silencioso no seu bem-estar. Com o tempo, a mente deixa de ser inimiga e torna-se aliada, menos estresse, mais clareza, menos ruído, mais presença. E nessa presença está tudo de que você precisa para viver com mais poder, equilíbrio e intenção. Meditar não é fugir do mundo, é preparar-se para enfrentá-lo na sua melhor versão. Essa versão nasce no instante em que você decide sentar, respirar e simplesmente estar. Ensino 14. A importância do sol e da conexão com a terra. Seu corpo não foi feito para viver desconectado da terra, nem oculto da luz. Sua mente também não. No fundo do nosso design natural, há uma verdade esquecida: precisamos do sol e da terra. Não como metáfora espiritual, mas como necessidade biológica. Seu cérebro funciona melhor quando recebe luz natural. Seu sistema nervoso se regula quando você toca o chão com os pés. Sua energia muda quando permite que a natureza chegue até você. A luz solar não é apenas calor, é um ativador de processos vitais, estimula a produção de vitamina D, regula os ritmos circadianos e melhora o humor, e também impacta a mente silenciosamente. A exposição à luz natural ativa a produção de ondas cerebrais alfa, frequências que permitem relaxamento com foco, presença com abertura, serenidade com criatividade. Ondas alfa são essenciais para resolver problemas complexos, pensar com clareza e criar novas ideias.
Sua exposição à luz natural ativa a produção de ondas cerebrais alfa-frequências que permitem relaxamento com foco, presença com abertura, serenidade com criatividade. E não é preciso horas, alguns minutos por dia já ajudam. Saia. Deixe o sol tocar a pele. Respire fundo. Se puder, caminhe descalço. Toque a terra, a grama, a areia. O que acontece ali é mais que sensação, é um reequilíbrio elétrico. A Terra tem carga negativa e o seu corpo, exposto a estresse, tecnologia e tensão, acumula carga positiva. Ao conectar-se ao solo, você literalmente descarrega o excesso, equilibra o sistema e acalma a mente. É ciência, não superstição. Já reparou como, depois de caminhar na praia ou passar um tempo na natureza, você se sente mais em paz, mais leve, mais você? Não é coincidência, é retorno ao estado natural. O corpo humano foi feito para viver em contato com o ambiente, não trancado entre paredes, não sob luzes artificiais, não descalibrado pelo ruído constante da cidade. Minutos diários de conexão autêntica com sol e terra podem restaurar mais do que você imagina. Quando estiver estagnado mentalmente, sem clareza, saturado ou desconectado, talvez não precise de mais informação. Talvez precise de menos telas, menos concreto, menos ruído e mais natureza, mais conexão com a fonte, mais presença corporal. A mente não dá o seu melhor quando o corpo está desconectado da base. Transforme isso em prática de manhã, saia ao sol por 5 minutos. Olhe o céu sem distrações. Se puder, sente-se no chão ou caminhe descalço em um parque ou jardim. Faça disso parte do seu dia como quem bebe água ou respira. É alimento, é respiração profunda para a sua energia mental. E faça mesmo sem vontade, especialmente sem vontade. É quando você mais precisa. Os estoicos, ainda que não falassem de ondas cerebrais ou neurociência, entendiam a necessidade de viver em harmonia com a natureza. Para eles, o universo é ordem, e viver de acordo com a natureza é a mais alta aspiração do sábio. Marco Aurélio falava do valor de contemplar o céu e observar a regularidade do amanhecer como lembrança da nossa conexão com o todo. Estar alinhado com a natureza é estar em paz consigo. Hoje, com tanta tecnologia, estímulo e ruído mental, torna-se urgente voltar ao essencial, voltar ao sol, à terra, ao sentir. Esse contato simples, cotidiano e silencioso transforma. Quando o corpo se equilibra, a mente também, você fica mais criativo, centrado e capaz de resolver o que antes parecia impossível. Não é preciso fugir para uma montanha nem desaparecer do mundo. Basta lembrar, todos os dias, que você é parte de algo maior e que nessa conexão recupera seu poder. Da próxima vez que não conseguir se concentrar, que se sentir bloqueado, frustrado ou sem rumo, saia, caminhe, respire, toque a terra, deixe o sol abraçá-lo e então sim, volte ao mundo a partir do seu centro, não do caos. Quando você se alinha ao natural, tudo dentro de si começa a se ordenar e a partir daí, você cria, decide, resolve e avança com uma clareza que nasce do mais profundo. Ensino 15. O impacto da crença na capacidade de mudança. Toda mudança começa com uma crença, não com um plano, não com uma estratégia, mas com uma convicção interna: eu posso mudar. Porque, se no fundo você não acredita que pode melhorar, então todo esforço se torna superficial. O cérebro responde diretamente ao que você acredita sobre si mesmo. Se acredita que é limitado, ele reforçará essas limitações. Mas se acredita que pode crescer, adaptar-se e transformar-se, então ativará todos os recursos para ajudá-lo a conseguir. Não é magia,
é neurobiologia. É assim que você está programado. Quando acredita firmemente que pode mudar, o cérebro ativa processos de aprendizado, novas conexões neurais se abrem, rotas que o aproximam do que deseja se fortalecem e as que não são mais necessárias enfraquecem. Para que isso aconteça, você precisa de fé em seu potencial. Não uma fé cega, mas uma decisão consciente de confiar na sua capacidade de adaptação. A mudança não depende da sorte, nem de um talento especial, depende da sua disposição interna para evoluir. A mentalidade fixa o aprisiona, diz eu sou assim. Isso não é para mim. Não tenho o que é preciso. E enquanto repetir essas frases, o cérebro as aceitará como verdade. Mas se você muda seu diálogo interno para algo tão simples como estou aprendendo, posso melhorar. Ainda não domino isso, mas vou conseguir. Então algo dentro de você começa a se expandir. Você dá permissão à mente para se reprogramar. Ativa a plasticidade cerebral que permite transformar-se de verdade. Não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com uma intenção diária. Observe quando se limita, quando assume que algo é impossível, quando acredita que não é suficiente. Nesse momento, mude a crença, fale diferente, haja como se confiasse em si, mesmo que ainda haja dúvidas, porque o cérebro não distingue entre uma crença estabelecida e uma que está começando a ser cultivada. O que você repete com emoção torna-se real. O que escolhe acreditar passa a fazer parte da sua identidade. E quando repete essa crença com consistência, os resultados mudam, aprende mais rápido, recupera-se melhor dos fracassos, toma decisões mais corajosas. Porque a raiz do crescimento não está no que você faz, mas no que acredita sobre o que faz. As pessoas que mais avançam não são as que têm o caminho mais fácil, mas as que acreditam que podem avançar apesar do caminho difícil. A ciência comprova, estudos sobre mentalidade de crescimento mostram que aqueles que acreditam em sua capacidade de melhorar desenvolvem cérebros mais adaptáveis, mais resistentes ao estresse, mais focados em soluções. A mudança deixa de ser ameaça e se torna desafio. A dificuldade já não é obstáculo definitivo, mas campo de treino. Essa é a diferença entre estagnar e evoluir, uma crença. No estoicismo, essa ideia também estava presente. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelos fatos, mas pelas opiniões que temos sobre eles. E isso inclui o que acreditamos sobre nós mesmos. Se acredita que é fraco, agirá como fraco. Se acredita que pode ser sábio, buscará agir com sabedoria. Marco Aurélio dizia: aquilo que você pensa repetidamente, nisso você se torna. Essa é a base de uma vida estoica, construir o caráter desde dentro, a partir do que você decide acreditar, não do que o mundo impõe. Por isso, se hoje deseja recomeçar, aprender algo novo, romper um padrão que o limitou por anos, comece pela sua crença. Acredite que pode. Acredite que é possível. Acredite que a mudança já começou. Repita essa ideia até que se grave em seu sistema. Porque quando você acredita em si, o cérebro se alinha, sua energia muda, suas ações se transformam, e sua vida inevitavelmente evolui. O primeiro passo não é perfeito. O primeiro passo é mental. Decida acreditar. Decida que o passado não define o futuro, que os fracassos não são sua identidade, que seu cérebro é plástico, que sua alma é forte e que cada dia pode reconstruí-lo de dentro para fora. Porque se você acredita, você cria. E se cria, você vive. E aí tudo começa. Se você chegou até aqui, já deu um passo que poucos se atrevem, enfrentar a própria mente e tomar o controle. Isso mostra seu compromisso real com a mudança. Agora quero que selar esse compromisso, vá aos comentários e escreva: hoje mudo minha mente, mudo minha vida, sou estoico.
Que essa frase não seja apenas texto, mas decisão gravada no subconsciente. Se você escreve, você repete. E se repete, transforma em nova realidade. Dê o seu like se essa mensagem conectou com você e inscreva-se se está pronto para continuar construindo sua melhor versão.